Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo dá chapéu e avança para assinar com o atacante aprovado por Abel no Palmeiras. Bomba! Flamengo aprova a contratação de craque que joga na Arábia Saudita e Braz elabora projeto para fechar o negócio. Quais serão os próximos passos do Flamengo para a construção do seu estádio próprio? Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O CT do Ninho do Urubu recebeu recentemente melhorias significativas em sua estrutura e estética. Um projeto especial de paisagismo e urbanização foi implementado e culminando na inauguração de uma segunda etapa que adicionou uma nova identidade visual à entrada do CT. Essa iniciativa não apenas embeleza o ambiente, mas também reforça o orgulho e a identidade rubro-negra entre os jogadores, funcionários e torcedores. Com a frase "Orgulho de ser rubro-negro" estampada logo na entrada, o projeto busca celebrar as gloriosas conquistas do Flamengo. A decoração dos muros ao redor da entrada principal foi planejada para homenagear os ídolos do clube e destacar os troféus conquistados ao longo desses anos. Uma parede dedicada às taças do time profissional chama a atenção, ao lado dos portões agora pintados de preto com um emblemático CRF, simbolizando a grandeza e a tradição do clube. As conquistas do Flamengo estão exibidamente representadas, com taças de competições prestigiadas como o Mundial, Libertadores, Recopa, Mercosul, Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual, posicionadas à esquerda da entrada. À direita destacam-se as imagens que celebram os títulos recentes, particularmente os alcançados pela memorável geração de 2019, eternizando momentos de triunfo e superação. O consórcio Fla-Flu elevou o valor do aluguel cobrado pelo Maracanã nas semifinais do Campeonato Carioca. O aumento veio depois do Vasco tentar barrar na justiça a abertura dos envelopes do edital pela concessão do estádio pelos próximos 20 anos e ter exposta uma proposta técnica que recorreu a jogos fictícios de Santos e Brusque para cumprir as exigências do edital. O Vasco entrou em campo na partida contra o Nova Iguaçu com os dizeres na camisa "Maracanã para todos". O borderô da partida revelou que o Vasco teve que pagar R$350 mil de aluguel para jogar no Maracanã. No outro jogo que o time de São Januário tinha mandado no Maracanã esse ano, justamente contra o Flamengo, o valor tinha sido de R$300 mil. No ano passado, antes do início da licitação, o valor era de R$250 mil. Tanto o atual termo provisório de uso do estádio quanto a licitação não definem o valor que deve ser cobrado pelo aluguel, apenas que ele deve ser o mesmo para todos os clubes que usarem o estádio. Dessa forma, o borderô do Fla-Flu também apresenta a cobrança de aluguel de R$350 mil. A diferença é que, como são locadores e locatários, Flamengo e Fluminense pagam um aluguel para si mesmos, ou seja, o dinheiro não entra direto nos cofres dos clubes, mas vai para o consórcio bancar as despesas do dia a dia do estádio, que de outra maneira teriam que ser financiadas pelo Flamengo e pelo Fluminense de qualquer maneira. Com isso, a dupla Fla-Flu teve aí um fim de semana lucrativo no Maracanã, já que, contabilmente, o valor descontado do aluguel no Fla-Flu foi compensado pelo mesmo valor no jogo do Vasco. Mesmo sem contar com esses R$350 mil, a dupla Fla-Flu faturou R$578 mil cada um. Foi a primeira vez que o Flamengo lucrou mais de R$500 mil em um jogo do Campeonato Carioca no Maracanã. No próximo fim de semana, o consórcio Fla-Flu vai voltar a receber um novo aluguel de preço maior no Maracanã, já que o Nova Iguaçu, confirmou a realização do jogo da volta contra o Vasco para o estádio do Maracanã. Assim como no treino da última segunda-feira, o Pulgar também não participou das atividades no campo na manhã dessa terça-feira,
no CT. O chileno realizou exercícios na academia pelo segundo dia consecutivo e, dessa forma, ainda não tem presença garantida no clássico de sábado contra o Fluminense pelo jogo da volta da semifinal do Carioca. No jogo entre Flamengo e Fluminense do último sábado, o Eric Pulgar precisou ser substituído no final do clássico por conta de um incômodo na coxa. Em busca de saber a situação clínica do jogador, o departamento médico do Flamengo vai realizar aí no chileno novos exames nessa quarta-feira. Na atividade dessa terça-feira, o Tite também não pôde contar com outros jogadores, além do Eric Pulgar, após ter sido substituído no clássico no último sábado. Com dores na coxa, o Ayrton Lucas também realizou exames separados do elenco. O mesmo aconteceu com Wesley. Fora dos últimos 2 jogos do Flamengo na temporada, o lateral direito foi a campo nessa manhã, porém, também fez atividades separadas do plantel. Mesmo diante dessa situação, os jogadores ainda não devem ser desfalque contra o Fluminense. Quem voltou a ficar à disposição do Tite foi o Gabigol. Na atividade pela manhã, o camisa 10 se juntou ao elenco e participou normalmente das atividades. Desse modo, ele fez o primeiro treino completo após tratar da lesão muscular. Nesse cenário, a expectativa é para saber se o jogador vai figurar na lista de relacionados do Flamengo para o clássico de sábado. Os bastidores estão movimentados no Ninho do Urubu. A diretoria do Flamengo tenta tirar do papel o projeto do estádio do Mengão e realizou uma reunião com a Caixa Econômica no último sábado. Um dos principais assuntos, inclusive, foi o valor do terreno desejado pelo clube. Agora, novos encontros devem acontecer para um desfecho da negociação. De acordo com informações do jornal O Globo, o principal assunto da reunião entre Flamengo e Caixa no último sábado foi o valor do terreno na região do gasômetro. Entretanto, o banco não precificou o local, ou seja, não estipulou um valor para condicionar o andamento das conversas. Sendo assim, o Flamengo estipulou a sua oferta na casa dos 200 milhões de reais. Antes de mais nada, é importante ressaltar que o Flamengo já apresentou o projeto à Caixa. No entanto, outros assuntos precisam ser discutidos. Por isso, as partes combinaram de agendar novas reuniões. Os encontros, inclusive, já estão pré-marcados, mas não possuem ainda datas e locais definidos. O Fla-Flu é só no sábado, dia 16, mas a terça-feira, a famosa hoje, também é dia de Flamengo. Isso porque o time de basquete entra em quadra para voltar a atuar pelo NBB. O time recebe o São José no Maracanãzinho e conta com o apoio da nação para manter a boa fase. O jogo entre Flamengo e São José, válido pelo Novo Basquete Brasil, o NBB, e acontece às 20 horas, horário de Brasília. O torcedor que não for ao Maracanãzinho vai poder acompanhar a partida na Flá TV ou na nova plataforma paga do Novo Basquete Brasil, o NBB Basket Pass. Os ingressos custam R$ 40 a inteira, com meia a R$ 20 e para os sócios torcedores, R$ 15. No entanto, também vai ser possível comprar na entrada. Vale lembrar que nos jogos do Fla Basquete, o torcedor trajado com o manto sagrado paga meia. Portanto, ninguém precisa pagar o valor cheio, é só colocar a camisa do Mengão. O adversário do Flamengo vem de 2 derrotas seguidas, né? O São José, ele perdeu o último jogo para o Mogi de 79 a 64 e já havia perdido na rodada anterior para o Vasco da Gama por 92 a 59. Ou seja, uma distância considerável no placar para a equipe do Marquinhos. O São José, aliás, não está entre as principais equipes do NBB. O time é só o 9º colocado com 43 pontos. O Mengão, por sua vez, tenta reassumir a liderança. O time tem 50 pontos, enquanto o Vasco aproveitou o período do Mengo sem jogar pelo NBB para chegar aos 51 e assumir a ponta. O Vasco, inclusive, tem 2 jogos a mais e por isso conseguiu o feito. Mas a tendência é que o Mengão volte a colocar o rival no seu devido lugar. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado.
A diretoria do Flamengo vem mapeando o mercado em busca de oportunidades e na tentativa de qualificar ainda mais o elenco, atendendo sempre os pedidos do treinador. E o próximo alvo da gestão já foi definido. Trata-se do atacante Ramon Sosa, do Talleres da Argentina e que atua na seleção do Paraguai. O jogador é muito bem avaliado internamente pela comissão técnica como um possível reforço, conforme informações do jornalista Lucas Calheiros. Aos 24 anos, o jogador tem contrato com a equipe argentina até dezembro de 2026 e é avaliado em 8 milhões de euros, cerca de 43,4 milhões de reais na cotação atual, conforme informações do portal Transfer Market. O jogador, inclusive, foi alvo do Palmeiras, do Abel Ferreira, na última temporada, mas a negociação acabou não avançando. O Talleres está ciente do interesse e da movimentação do Flamengo para a contratação do jogador, apesar de nenhuma oferta oficial ainda ter sido feita. A diretoria avalia qual estratégia que vai tomar, além dos valores que está disposta a desembolsar. Segundo o portal Bola VIP Brasil, o vice-presidente de futebol Marcos Braz recebeu sinal verde quanto a Anderson Talisca, que atua no Al-Nassr da Arábia Saudita, ao lado do Cristiano Ronaldo. Com vínculo até junho de 2026, o alto valor pode ser um empecilho para a equipe. O futebol árabe trabalha com altos salários, que estão fora dos padrões econômicos do futebol brasileiro. Mas ainda assim, a diretoria do Flamengo analisa a situação com cautela. Diante disso, para contratá-lo, é necessário ter alguns fatores ao seu favor. A intenção da diretoria do Flamengo é realizar uma sondagem para entender se o jogador tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro, para aí partir em busca de uma proposta que seja vantajosa para ambas as partes. Vale destacar que o Tite é um entusiasta do futebol do jogador de 30 anos e, por conta disso, vem a gestão analisando aí a possibilidade de tê-lo no elenco. Com isso, caso apareça a oportunidade, o Flamengo vai sim tentar contratá-lo. O Tite já externou que a diretoria deve priorizar apenas contratações de jogadores prontos, ou seja, que tenham condições de brigar por titularidade. Caso contrário, devem mesmo investir nas categorias de base. Vale lembrar que o Anderson Talisca tem 30 anos, feitos agora em fevereiro, 1,90 m de altura, de Feira de Santana, na Bahia. É um meia ofensivo canhoto que também pode jogar de centroavante ou ponta direita. Tem contrato com o Al-Nassr da Arábia Saudita até 30 de junho de 2026. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 15 milhões de euros. E o seu empresário é Carlos Leite, com quem o Marcos Braz mantém um ótimo relacionamento. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Anderson Talisca? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!